dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast, o Clínica é Negócio. Mais uma vez estou com vocês aqui, Jorge Paixão, junto com meu sócio e amigo Silvio Oliveira. Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Lembrando aqui que o nosso podcast é um oferecimento da Economédica, a consultoria em gestão de clínicas médicas. Tá? Sejam muito bem-vindos e vamos aproveitar aqui hoje a nossa conversa. Perfeito, Silvio. Nossa conversa com o Dr. Gabriel Puel. O Dr. Gabriel que nos prestigia hoje para conversarmos um pouquinho sobre essa decisão de empreender como médico. Dr. Gabriel, seja muito bem-vindo. A gente deseja que hoje tenhamos uma conversa que seja proveitosa. Para a gente, com certeza será, mas para o doutor também. Boa. Obrigado pelo convite. Com certeza vai ser uma conversa muito boa. A gente vai poder trocar algumas figurinhas aí, eu explicar um pouco e contar um pouco da minha história na medicina e na CCO. Bacana. Doutor Gabriel, vou tomar a liberdade de pegar aqui a minha colinha, porque o currículo é extenso, mas para contar um pouquinho mais sobre quem é o Dr. Gabriel. Dr. Gabriel Puel é médico oftalmologista, com formação pela Universidade Federal de Santa Catarina, residência e fellowship no Hospital Governador Celso Ramos, especialista em córnea pela Unifesp e membro de sociedades nacionais e internacionais de cirurgia e oftalmologia. É também sócio fundador da Clínica Catarinense de Olhos. Dr. Gabriel, muito obrigado pela sua presença e queria pedir para você começar já explicando para a gente como foi essa decisão de estudar medicina, né, de seguir o caminho profissional da medicina e da oftalmologia também. Certo. Então, assim, a medicina entrou na minha vida, eu acho uma questão familiar, né? Minha mãe era médica, ginecologista, meus tios também são médicos, né? E a medicina é uma profissão muito, muito bonita, uma profissão que é muito gratificante, que a gente consegue realmente mudar a vida das pessoas. Confesso que eu não tinha aquele sonho de criança, assim, de ser médico, de salvar vidas, isso não aconteceu, mas eu tinha admiração pela profissão e também via na medicina uma profissão com estabilidade, uma profissão que eu poderia escolher aonde morar, eu acho importante, eu sempre gostei da região onde a gente mora, então eu queria ficar por aqui. E com 17 anos a gente hoje analisando, eu acho que a gente não tem maturidade e capacidade para escolher, mas foi o que foi a decisão que eu tomei no terceirão, acabei passando direto e entrei na Universidade Federal aqui. E aí comecei o curso de medicina. Ao longo do curso foram surgindo, a gente vai percebendo o quão extenso é a medicina. E no caso da oftalmologia, o nosso conhecimento e a nossa o que a gente aprende de oftalmologia na faculdade é algo bem raso. Então, mas era algo que me chamava a atenção, primeiro pela questão que o sentido da visão é algo fantástico, né? O funcionamento do olho é incrível. E também, na época de colégio, eu adorava a parte de exatas. Então, eu era muito bom em física e matemática. Eram as minhas especialidades preferidas. E na oftalmologia, a gente tem um vínculo entre a parte médica, a biologia, Perfeito. E a parte física e matemática. Então, isso também me chamava um pouco a atenção. E entrei na oftalmo, como falei para vocês, com conhecimento raso. E aí, o que me encantou na oftalmologia foi realmente quando eu comecei a operar a catarata, que aí a gente entra numa cirurgia que ela é muito impactante para os pacientes. Então, ela é gratificante, a gente consegue perceber o quanto que a gente consegue melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E aí acho que foi onde eu realmente me apaixonei pela medicina, foi depois das cirurgias de catarata. Bom, bacana, realmente é uma profissão muito, muito bonita, né? E essa transição, né, do Dr. Gabriel médico, né, apaixonado, né, pelo que faz, que entende esse propósito, para o Dr. Gabriel empresário, né? Essa decisão de empreender. Todo profissional que a gente conversa da saúde ressalta que a faculdade de medicina não prepara a gente para empreender. Então, eu queria entender um pouquinho a história dessa transição, como é que surgiu o empreendedorismo na sua vida. Certo. Isso, então, na oftalmologia, a gente é uma especialidade que ela envolve o consultório
envolve o setor de exames. Então, a gente tem numa clínica oftalmológica tanto a parte de consulta quanto a parte de exames. Isso exige um investimento e um tamanho para que a gente consiga chegar no... oferecer os serviços necessários para prestar uma boa oftalmologia, né? Então, como que surgiu isso? Na realidade, foi uma oportunidade, o marido da minha prima, que era oftalmologista, ele comentou que um professor dele estava fechando uma clínica em Palhoça. Então, Palhoça é a minha cidade de crescimento. Eu nasci em Urubici, mas cresci em Palhoça. Eles tinham 2 unidades, uma unidade no centro, a outra em Palhoça, e eles eram do centro, daqui de Floripa. E o movimento deles aqui estava grande, eles não estavam conseguindo dar conta do movimento daqui e estavam largando as agendas lá. Isso eu estava no meu R2. Então, no R2, a residência é o momento mais crítico em relação a tempo, em relação a psicológico, em relação a dinheiro também. Sim. Porque a gente acaba a faculdade, são 6 anos de faculdade, a gente está louco para começar a trabalhar e a gente começa a fazer uma residência com salário de uma bolsa, no caso, R$1.800 na época. E uma dedicação enorme. Então, eu não tinha tempo, não tinha dinheiro e tinha uma oportunidade. Aí analisei a oportunidade e eu vi que não tinha condições. Era uma oportunidade que eu não tinha capacidade de desenvolver e de tocar para frente. Nisso, eles acabaram fechando essa clínica. E no ano seguinte, eu estava no R3, mais próximo de terminar. Um amigo meu de infância, que era dono da imobiliária, me liga e fala, eles liberaram o ponto, tu vai perder essa oportunidade. Aí eu estava operando com um chefe meu, e aí o Dr. Hernani Garcia, do Hospital de Olhos Florianópolis, né? E ele falou, Gabriel, mete a cara, vai que a gente tá junto. Se precisar, eu dou um empurrãozinho no começo. E aí foi onde surgiu a CCO. Então, eu acabei pegando um ponto de uma clínica antiga que tinha fechado já há alguns meses. Não consegui assumir a clínica anterior, que eu acho que seria um start mais rápido. E aí a gente começou sem dinheiro, sem equipamento nenhum. Busquei, o meu sogro, ele é construtor, né? Sobrou piso de uma obra que ele fez, colocamos piso, conversei com uma amiga minha, arquiteta, ela fez o projeto quase que a preço de custo, né? Quase dado, e aí começou a CCO, começou dessa oportunidade e desse empurrãozinho de um professor meu, que hoje continua sócio. Que bacana. É o empreendimento raiz característico realmente do Brasil, né? Porque a gente vê algumas situações onde, obviamente, o profissional ele já parte de uma estruturação maior, né? Porque tem um suporte, às vezes, familiar grande, ou porque já tem outras pessoas, outra rede de relacionamento que permite para ele iniciar ali aos poucos. Mas a realidade do empreendimento no Brasil, e aí saindo da saúde, indo para o contexto amplo, é essa mais assim de cara e coragem, né? Cara e coragem. Que legal. O que eu imagino que tenha sido um desafio enorme é que, como foi uma oportunidade que surgiu, acredito que o desenvolvimento dessas competências como empresário, como gestor, deve ter vindo no dia a dia. Exatamente. Foi no dia a dia. E aí, começando pequeno, os problemas também eram pequenos, né? Então, eu lidava com uma funcionária. Então, eu pude aprender como gerenciar uma funcionária, me relacionar com a contabilidade, entender quais eram as minhas obrigações como empresa. Tudo muito pequeno no começo, né? Eu lembro, um ano depois, 2 anos, eu pensava, agora eu queria ter equipamentos, né? Que eu só tinha um consultório, não tinha equipamentos diagnósticos, né? Então, na oftalmologia, como eu falei para vocês, a gente tem a parte de diagnóstico, que é como uma clínica de imagem. Então, a gente tem uma clínica de imagem dentro, né? Diferente de um ortopedista, que ele pede uma ressonância que vai fora fazer. Perfeito. Na oftalmologia, um serviço completo, ele vai ter toda a parte diagnóstica dentro. Aí eu disse, vou ter que buscar uma linha de financiamento. Fui no Badesc, que era barato. Daí desenhei todo um business plan, baixei no Sebrae, aprendendo ali
autodidata, sozinho ali na luta, né? Fiz todo um business plan, levei para lá uma montoeira de documentação. Daí ele disse, e o teu faturamento? Aí eu pedindo uma grana assim, dele, pô, mas tu não faturou nada, como é que tu tá pedindo essa grana aqui? Não dá, não vai ter, não tem como, não tem, esse teu projeto não tá na hora ainda. E a gente vai, então, beleza, vamos fazer o negócio crescer devagarinho, com consultas mesmo. E aí foi indo, fui trazendo outros sócios também, que eu acho que é importante, né? Estar junto de pessoas boas, uma sociedade... eu lembro que quando era criança ainda, escutava assim os familiares falando, pô, sociedade é complicado. Realmente é como se fosse um casamento, mas escolher pessoas boas te ajuda a crescer mais rápido, a dividir responsabilidade, a levar esse crescimento de uma maneira mais leve, né? Então, aí foi na sequência, fomos trazendo outras pessoas e o negócio foi se desenvolvendo. Acho que você trouxe 2 pontos bem importantes aí. Um de que quando a gente inicia pequeno e a gente, de certa forma, é responsável por tudo o tempo inteiro, a gente aprende como funciona tudo dentro da nossa instituição, né? E isso é importante para quando a gente vai crescendo, entender também quem a gente precisa trazer para esse processo. Tanto no sentido de contratações e saber o que é esperado de cada um desses colaboradores, mas como você falou também, trazer parceiros que possam ter competências complementares, que possam agregar nessa construção dessa equipe de forma a serem, de fato, ativos, né? Ativos no sentido de gerarem valor para a instituição, gerarem valor para a gestão. Isso é muito legal porque quem já pega uma estrutura maior, às vezes não conhece da operação, realmente, do dia a dia, né? Então, imagino que esse período de menor, de sozinho, deva ter feito deve ter um papel muito importante nessa construção de quem você é hoje como empresário, né? Exatamente. Eu acho que esse ponto é um ponto muito importante. O participar do crescimento e participar de todas as áreas te traz uma bagagem que dificilmente teria se a gente já começasse mais segmentado, no caso, né? Então, eu acho que isso foi um aprendizado na prática, sofrido, mas um bom aprendizado. Bacana. E esse começo, foi em que ano e como é que a empresa está hoje, né? Então, número de funcionários, né? Certo. A gente começou a CCO em 2012, tá? Então, 2012 era uma unidade pequena, de um consultório apenas, né? Então, era um consultório, na realidade, né? Aí, escolhemos o nome, clínica, daí eu já pensava assim, pô, mas eu não queria vincular a minha pessoa, porque eu pensava assim, eu quero montar um negócio. Então, se eu vincular um negócio à minha pessoa, ele passa a depender exclusivamente da minha pessoa. Eu queria algo maior. Eu não queria vincular a minha cidade, porque eu pensei, pô, se eu vincular a minha cidade, daí daqui a pouco eu vou para São José, eu vou ter uma clínica de olhos de Palhoça em São José, vai ficar estranho. Daí eu pensei, pô, mas eu também não quero, eu não pretendo um projeto mega, né? Então, assim, vamos botar a Clínica Catarinense de Olhos. Daí começou como Clínica Catarinense de Olhos, 2012, um pequeno consultório, que ainda não era uma clínica. E aí, ao longo do tempo, trazendo os outros sócios, esse mesmo espaço comportava mais 2 consultórios. Então, a gente tinha 3 consultórios e não tinha espaço para fazer exames. Aí, o que a gente fez? A gente colocou os exames dentro do consultório. Daí, eu me sentia um beneficiado, porque eu era especialista em córnea e tinha um aparelho muito bom de diagnóstico de córnea dentro do meu consultório, não era nem fora. Então, a proximidade com o aparelho foi bom, mas em compensação, se um outro médico precisasse fazer o exame, eu tinha que sair do meu consultório e trocar com ele. Perfeito. E a gente ficava nessa troca, eu e os outros 2 médicos trocando de consultório para um poder usar o exame que estava na sala do outro. Isso em 2012. E ao longo de 2012 até 2018, o movimento foi aumentando demais. E a nossa estrutura física não estava mais comportando. E a gente queria montar uma outra unidade e eu queria ficar no centro de Palhoça. E a minha esposa tinha um imóvel no bairro vizinho, que é o Pagani, e ela queria que a gente fosse para o imóvel. O imóvel dela é um prédio comercial, estava com pouca ocupação, e ela achava que a gente poderia ser uma âncora para o prédio, mas eu não queria sair do bairro onde a gente estava.
Aí ela fez uma proposta tentadora lá, deu 2 anos de carência. Ó, se tu vir para cá, eu dou 2 anos de carência. E a gente migrou para o Pagani. Quando a gente migrou para o Pagani, daí a gente já tinha mais maturidade de como que estava o nosso negócio. A gente já tinha, não era mais residente, então a gente já era oftalmologista, já estava com um poder aquisitivo melhor, uma capacidade de investimento maior. E aí a gente fez o negócio do jeito que a gente queria. Aí eu pensei em detalhes de tudo que eu sofria na outra clínica. Como que o paciente vai circular nessa clínica? Como que eu vou fazer ele economizar tempo, eu economizar tempo? Como que eu vou dar dinâmica para que esse paciente consiga fazer um pré-operatório de maneira rápida e eficiente e eu consiga resolver o problema dele em uma visita? Porque normalmente a gente via nos outros serviços, o paciente vai para uma consulta, daí ele pede os exames, ele perde outro dia. Então eu queria ser altamente resolutivo. E a gente fez esse primeiro modelo, que é a clínica CCO Pagani. Aí dali foi a virada de chave. Porque daí a gente trouxe um conceito totalmente diferente e para a cidade também, tipo, a estrutura muito bonita, moderna, legal, assim, ela é aconchegante e ao mesmo tempo passa uma imagem legal. E aí a gente começou a crescer. Depois de lá foi quase ano a ano a gente montando unidades novas. A gente foi percebendo que 25% dos nossos pacientes no Pagani eram de São José. Daí a gente, cara, então a gente tem que ir para São José. Daí a gente foi para São José primeiro numa unidade periférica, depois a gente montou uma unidade no Cobrasol, aí nos padrões da unidade do Pagani. E aí nesse meio tempo veio... eu trocava muita ideia com outro oftalmologista, que é o Eduardo, do Instituto de Olhos Continente, que tinha clínica no Estreito. Então, a gente era concorrente, mas, na realidade, estudamos juntos, a residência junto, né? Ele era meu R+, um ano à frente do meu, e a gente trocava muita ideia. Como que tu organiza o teu call center? Como que tu organiza o teu prontuário? Qual o sistema que tu usa para cobrança? E a gente foi meio que acertando alguns pontos e trabalhando meio parecido. Apesar de serem unidades distintas, a gente estava trabalhando meio parecido. E aí surgiu, ele queria expandir a unidade dele também. Ele ficava em cima de um prédio comercial, queria ir para o térreo. E aí surgiu a oportunidade. Pô, então, quem sabe a gente... vamos fundir o nosso negócio. A gente vai ficar com um negócio único. M&A. E aí a gente passou por esse momento, que eu acho que foi um dos momentos mais difíceis, assim, porque apesar de os problemas, a gente pensava assim, bem amadores, né? A gente tem negócios semelhantes, nossos problemas são semelhantes, então, cara, a gente pode simplesmente, vamos conectar as duas coisas. A gente vai dividir os problemas, tu assume alguns, eu assumo outros, os outros sócios assumem outros, e a gente vai ter uma vida mais tranquila. Nesse meio tempo, a gente... Só que tinha 2 sistemas de prontuário diferentes. Os 2 sistemas não estavam mais dando conta, porque eram sistemas para clínicas pequenas. A gente resolveu, junto, fazer a migração para um sistema novo. Daí, então, foi fusão e um sistema novo. Então, a gente tem choque de cultura, 2 empresas diferentes. A conversa não foi... Processos diferentes. Cabeças diferentes. Funcionária lançando paciente em 2 prontuários. De repente, ela estava lançando em 3, porque era o novo também. Esse eu acho que foi o momento mais estressante, assim, em termos de... Será que eu perdi a mão? Será que eu não vou dar conta de voltar a ser o que era? Sim. Sabe? Mas daí a gente juntou força, todo mundo junto, a gente é uma equipe e foi. Gestão da mudança já é complexo quando a gente está falando dentro de uma única instituição. Quando a gente bota M&A com mudança de sistema, aí foi a tempestade perfeita. Tempestade perfeita. E aí, depois disso, a gente fez mais um processo de fusão com uma clínica aqui do centro, que é o DB, né? Que fica na clínica Dirksen, de otorrino ali, né? É Dirksen e Burgert, que eram os sócios da parte de oftalmologia. E aí esse processo já foi bem mais fácil, porque a gente já tinha sofrido antes, a gente já sabia. Tava com casca, né? Tava com casca. Então hoje a gente está distribuído em 3 cidades, com 7 unidades clínicas, né? E uma unidade cirúrgica, uma unidade clínica também tem uma unidade cirúrgica, que é a unidade aqui do centro da Dirksen. São 65 funcionários e 40 oftalmologistas no corpo clínico. E quantos deles são sócios? Todos os sócios são oftalmos? São 12 sócios. 12 sócios oftalmologistas.
todos os sócios oftalmos. Que legal. Bacana. São várias lições, né? A gente vendo a sua história, né? Primeiro, aproveitar a oportunidade, né? Logo no começo, ter a coragem de aproveitar a oportunidade, certo? E construindo, né? A gestão pouco a pouco. Depois, né? Você falou a questão que é muito importante, né? De ter bons sócios, né? Isso é uma capacidade. Muita gente fala que sócio é complicado, mas é porque às vezes a escolha do sócio não é feita. Então você colocou uma característica muito importante, né, de ser complementar, né, de vocês se complementarem, tá? Então na tua trajetória você falou de uma coisa extremamente importante, desde lá do começo, da visão, né? Eu quero uma coisa maior, então eu vou escolher um nome que represente essa visão, certo? Então assim, são várias decisões que a gente percebe, né, que esse crescimento, você falou em 13 anos, certo? Para aquela sala lá e o que você tem hoje, e a gente consegue reconhecer nessa trajetória diversas características do comportamento empreendedor, tá? De coragem, de escolhas, de parceria, da visão, de buscar a melhoria, né? Que eu acho que vale ressaltar, porque tem a ver com a pergunta que eu quero te fazer agora. Tá? E eu vou dividir um pouco, fazer uma pergunta um pouco diferente. É claro que nessa jornada tiveram diversos momentos de desafio, certo? Então, eu queria que você dissesse para a gente, olha, o que foi que você teve que aprender, né, para se tornar, né, esse empresário, né, que você é hoje, né, além, é claro, né, de médico, e em que momento você sentiu falta, né, de alguma qualificação, de algum conhecimento que você... E como você resolveu isso? Porque, escutando a gente, né, tem vários empreendedores, tá, da área da saúde, certo? Que podem estar passando por esse momento, né? O momento de mudança de um negócio pequeno, onde você vê tudo, e precisando encarar essas transformações. Eu acho que é bem relevante você passar aí um pouco dessa experiência. Vamos lá. Eu acho que dificuldades, assim, como eu falei, como foi um processo de crescimento lento, apesar não tão lento, né? Gradativo, diria a palavra ideal, gradativo. As dificuldades foram surgindo e a gente foi devagarinho buscando aprender, lidar com o problema. Eu acho que o crescimento maior a dificuldade maior, acho que foi, como eu falei, na questão de manter o controle. A hora que eu senti que eu estava perdendo o controle, eu não estava mais sabendo quem eram todos os meus funcionários, quem eram, como que cada um se comportava, como que cada um lidava com o paciente, porque antes, quando o negócio era pequeno, eu estava vendo, estava ali todo dia. Então, a gente criou reuniões, marcou várias reuniões, todos os sócios, e a gente foi sedimentando isso entre todos eles e passando isso para a equipe, né? E começou a estruturar uma equipe. Então, a gente se dividiu os sócios em comitês. Então, para que cada comitê cuidasse de um pedacinho da empresa ou de um determinado setor, então botando o olhar de cada sócio em cima de cada um dos setores, né? Mas eu não consegui buscar curso, treinamento, foi aprendendo na prática e pesquisando, sabe? Foi pesquisando mesmo, analisando, conversando com um, conversando com outro. Eu acho que a minha esposa, por ela ser administradora também, ela me passou muitas coisas. O meu sogro, que ele é empresário conceituado, tem empresa grande de construção, então troquei muita ideia com ele também, assim. Então, o meu irmão, a gente também conversou bastante. Então, acho que são conversas que a gente vai tendo com familiares, com amigos, e vai expondo o problema e vai buscando soluções. Eu acho que faltou uma bagagem mais técnica, sabe? Isso é algo que, se eu tivesse um pouco mais de tempo, talvez daqui a pouco, mais para frente, a gente falando de uma gestão de tempo, eu acho que essa foi uma falha no processo, que eu poderia ter me capacitado mais tecnicamente, com mais metodologia, sabe? O aprendizado foi mais na prática mesmo, e
e Uma buscando... escolha, né? Foi escolha. É. A escolha, o crescimento foi a escolha, né? Fazer o negócio acontecer. E você trouxe alguns pontos, Gabriel, que mesmo que intuitivamente foram atitudes e escolhas, como o Silvio colocou, muito acertadas. Em um momento ali você falou, a gente viu que 25% dos nossos pacientes eram de outro município. E esse olhar é uma coisa que a gente preza muito na Economédica, né, na nossa consultoria, que é a gestão baseada em dados. Né? E apesar de você não ter tido uma formação direcionada para isso, você utilizou um olhar que talvez seja um olhar muito característico do médico, né? De olhar para uma situação, montar um diagnóstico em cima dessa situação, a partir desse diagnóstico pensar em tratamento, em solução. Né? E esse mindset, essa mentalidade, esse framework para trabalhar com gestão baseada em dados é fundamental para que a gente possa ter tomada de decisão mais informada, mas com mais qualidade, baseada não só em feeling, né, na sensação, mas em algo que é tangível. E você conseguiu fazer isso mesmo que de uma maneira mais assim, empírica, mesmo que de uma maneira mais intuitiva. E outro ponto que eu queria destacar é a sua capacidade, ou foi sua capacidade, de construir parcerias. Né? Você vê, sair de uma empresa onde você era o dono, sozinho, e tinha ingerência sobre tudo, e decidia tudo sozinho, para estar hoje com 12 sócios, é uma mudança de realidade muito grande, e de dinâmica de trabalho muito grande. E essa capacidade de jogar nessas duas frentes, né? De se adaptar para ser alguém que pode ser a cabeça pensante que faz tudo dentro da instituição. E também construir uma empresa que tenha a participação de mais 11 pessoas no processo decisório é uma flexibilidade que é necessária, né? Sabendo priorizar aquilo que é mais importante e direcionar a energia para aquilo que é mais importante. E aí eu te pergunto, tanto nessa questão de gerir baseado em dados, que me pareceu, e aí você vai me corrigir se eu estiver errado, que foi uma coisa mais assim... da sua própria característica, da sua natureza, né? Quanto essa questão de construir parcerias. Isso também veio de compartilhamento de expertise, conversando com outras pessoas e recebendo esses insights de outras pessoas? Ou foi algo que, assim, era da tua natureza mesmo e daí foi daquele jeito que veio? Então, como eu falei anteriormente, o meu sogro, ele vai para uma reunião, assim, ele cobra muito isso, tipo, como que foi o passado, como que vocês estão analisando aqui para frente, o que estão usando de base para tomada de decisão. Então, eu acho que algumas conversas com ele me trouxeram muito isso, de, como é que eu tenho que olhar para esse negócio, entendeu? O que eu tenho que puxar de dado, o que eu tenho que puxar de informação para eu caminhar. Como é que eu estou medindo isso? Ele é meio fissurado por métricas, então, isso eu peguei um pouco. E como eu falei para vocês, eu gostava muito de números. Então, quando eu pego um material que eu consigo analisar número, que eu consigo ir para dentro do número e estratificar um pouco mais ele, daí eu me perco no tempo, sabe? Tipo, eu entro ali para ficar analisando 1 hora, eu fico analisando 4 horas. Aquilo ali, aquele dado, eu vou atrás. E isso eu fiz um trabalho forte ali na clínica. Hoje a gente tem a gente desenvolveu praticamente um software dentro do Power BI. Então, o nosso Power BI, ele não só analisa dados, mas ele pega os dados, ele trata de maneira, faz cálculos. E eu fiquei durante vários anos com reuniões semanais, que até a minha esposa fala, por que tu faz isso? Por que tu tá perdendo tanto tempo com isso? Mas é que tinha um pouco de cachaça ali também, sabe? Então era um vício que a gente ficava ali, eu e o programador, sentado um do lado do outro, puxava o dado, como é que a gente vai analisar esse dado? Vamos estratificar melhor ele, vamos cruzar isso com aquilo ali, vamos montar um dashboard disso. Então hoje a gente tem os dados ali na clínica, a gente tem uma riqueza de dados muito grande para a tomada de decisão, sabe? Que eu acho que poucas clínicas têm, sabe? Então, a gente criou vários dashboards, vários cruzamentos, e a gente consegue analisar o desempenho de um convênio, o desempenho de um médico, como que é a jornada de alguns pacientes em relação a exames, cirurgia,
as fatias de mercado de cada convênio, de cada procedimento, sabe? Então, isso ajudou bastante também a tomar a decisão. Pô, vou comprar um equipamento novo, esse equipamento se paga, não se paga? Porque a decisão, às vezes, a decisão... Eu acho que o fato de eu ser médico nessa decisão de comprar um equipamento ou não, e não ser somente gestor, porque eu acho que a gente vai pesar alguns outros pontos. Lá no começo, os primeiros equipamentos que a gente comprou, se eu fosse analisar friamente pelo número, não valeria a pena. Mas a minha visão como médico mostrava que, pô, mas eu vou tratar esse paciente melhor. Eu vou chegar num diagnóstico mais preciso. E no longo prazo, isso aqui eu vou dar mais credibilidade, tanto para mim como médico, quanto para os outros que estão aqui. Então, isso foi bem importante. Mas, em compensação, depois, na hora de estar comprando mais, de estar escalando um pouco mais, os dados vieram para mostrar, pô, não, esse caminho dá para tomar, esse caminho eu posso seguir se eu quiser continuar com aquela linha lá do começo, mas é arriscada, sabe? Então, eu acho que foram conversas, voltando na pergunta, foram conversas que eu tive, eu acho que principalmente com meus sócios, com meu sogro e com a minha esposa, e um pouquinho de paixão também pelos números, sabe? Por esse olhar analítico. E assim, interessante ver a essência do nosso negócio, né? Na Economédica, o próprio nome diz, é a gestão baseada em dados. É muito importante esse depoimento que o doutor está dando aqui para a gente, que mostra o poder, né, da análise, o poder de ter informações para amparar o processo de tomar a decisão. É o grande desafio hoje que a gente encontra nos nossos clientes, implantar essa estrutura de dados, né? Porque não há o cuidado de recolher os dados corretamente, depois que se recolhe corretamente, de montar uma estrutura para analisar esses dados, tá? E a gente põe nisso, tá? Como um dos principais motivos que muitas empresas começam a crescer, muitas clínicas, né? Muitos empreendimentos na área da saúde começam a crescer e eles chegam num lugar que bate, né? Como se fosse um teto e não consegue escalar, né? Hoje vocês, né, têm todas essas unidades que foram colocadas, né, 7 unidades clínicas mais, né, uma unidade que faz os procedimentos, e de que maneira se você pudesse, né, tá falando, como a gente está agora, né, falando para um empreendedor da área da saúde que está enfrentando essa dificuldade de crescer, qual seria a sua sugestão, né? Qual seria a sua dica, vamos dizer assim, para esse cara que está ali meio o tempo corrido, tudo em cima dele, ele tem que fazer tudo, certo? Falta de informação, sem saber se está no momento ou não de tomar uma decisão. Eu acho que um ponto crítico do médico empreendedor é a questão do tempo. Por quê? Porque o médico em si, ele já é uma pessoa sem tempo, né? Se a gente pensa assim, eu tenho compromissos, né? Eu tenho uma reunião aqui, uma reunião ali, eu tenho que conversar com um funcionário aqui. O médico, ele tem como se fosse reuniões a cada meia hora, a cada 1 hora, a cada 20 minutos, dependendo da agenda do médico, sequenciais ao longo de um dia inteiro, possivelmente ao longo de uma semana inteira, né? E quando a gente está empreendendo na área da saúde, o primeiro negócio, geralmente um consultório, uma clínica pequena, o rendimento vai vir do consultório. Isso. Então, assim, eu tenho que fechar uma agenda de consultório. E ali que é onde está vindo o meu rendimento. Mas eu acho que esse é um ponto importante. Precisa ter agendas fechadas. Não adianta a gente achar que a gente vai começar às 8 e terminar às 8 da noite, como muito médico faz, segunda a sexta, e tu vai ter tempo para gerenciar o resto. Eu já passei por isso. Eu lembro que uma época eu falei assim, eu não vou mais trabalhar de manhã, porque eu preciso pensar do que eu estou fazendo. Aí até assim, alguns falavam, Gabriel, tu é um preguiçoso, né, cara? Tu não vai trabalhar de manhã. Quem vê de fora, mas quem tá dentro de casa vê que assim, eu não trabalhar de manhã, eu não abri a agenda de manhã para atender, eu não tava ali, eu tô passeando de manhã.
Pelo Não. contrário, em tese tá perdendo dinheiro, mas na verdade é um investimento que Eu você tá estava fazendo. investimento pensando. Tu tem que ter um tempo para pensar. Então, foi um período curto. Fiquei ali todas as manhãs. Eu não trabalhava de manhã, mas também trabalhava de tarde, daí ia de tarde até, sabe? Em vez de fazer uma jornada de 4 horas, 5 horas da tarde, fazia uma de 7. Mas aí, de manhã eu tinha aquele tempo livre. Então, acho que é isso aí. Primeiro tem que se organizar para ter um tempo livre para pensar sobre o que está fazendo, né? E baseado nesse tempo, aí vai fazer os raciocínios e seguir com os planejamentos de acordo com as dificuldades do setor do serviço que está tocando. A outra, tinha falado dois pontos que aí era que não estão crescendo, né? Então, não estamos crescendo. Peraí que agora eu me perdi. Na verdade, eu acho que foi muito bem colocado, né? Essa dica, né, de você entender que precisa blocar a sua agenda, né? Que precisa fazer essa divisão do tempo entre o médico e o gestor. Isso. Eu acho que essa conclusão eliminou, acho que umas 3 das nossas perguntas. Porque você falando, pareceu uma decisão tão óbvia, né, de ser tomada, mas é uma decisão tão complicada. Ela parece óbvia, mas na hora é difícil. E se abre mão de muita coisa, né? E tem um outro ponto. Como médico, às vezes a gente quer solucionar o problema das pessoas. Então, se eu tenho procura, é difícil tu falar um não para um paciente. Não, eu não vou atender esse paciente. Sim. Entendeu? E chega num ponto que tu tá dividido. Pô, mas eu tô com a agenda cheia, eu quero ter um espaço para gerir o meu negócio, eu não quero abrir mão de deixar de atender determinados pacientes, porque começa a chegar no teu celular. Ontem mesmo, eu tive um exemplo, a paciente, a amiga da minha mãe, ela falou, ó, Gabriel, traz aqui, que eu falei de gestão de tempo, como eu falei, aquela época eu fiz, mas não é perfeito, né? Ninguém é perfeito, é um desafio contínuo. Ontem eu comecei no consultório às 8 e ela estava constando 8 da manhã e ela estava constando comigo quase 8 da noite. Eu estava 12 horas direto, mas terça-feira é o meu pior dia. Aí ela falou, Gabriel, como amiga da tua mãe, tá isso aqui desde as 8. Leva isso para ti, não precisa trabalhar tanto, sabe? Ela assim... Tens as tuas 2 filhas para dar atenção, daqui a pouco elas vão sentir falta. Mas, lógico, ela vivenciou um momento de terça-feira específico, né? E ela especificou, às vezes o dinheiro não é tudo, mas às vezes tu não tá atendendo daquela maneira por causa do dinheiro. Tu estás atendendo porque tem demanda, tu quer solucionar o problema e o teu propósito é aquele. Sim, tu escolheu atender as pessoas, resolver o problema delas, sabe? Então... Apesar de óbvio, trancar um período, 2 períodos, eu acho que é importante. É importante, é fundamental na realidade. E teve outro ponto aqui que eu já percebo as pessoas assistindo e ouvindo a gente dizendo assim, mas ele disse aí que ele gostava muito de números, que ele era uma pessoa muito analítica, então ele conseguiu fazer esse olhar, dar esse olhar de base em dados, né, de inteligência no sentido de fundamentar as decisões, porque isso já era algo que ele gostava. Mas eu vejo que, por outro lado, e aí eu reforço aquela questão de formar parcerias, quando você trouxe aqui, você falou, passei várias horas, vários dias do lado do programador. Você não estava programando. Né? Por mais que tenha essa facilidade, você precisou construir parcerias para pessoas que, de maneira complementar, trariam competências e atributos que você não tinha como ter. Né? Você não ia aprender a programar para a partir dali desenvolver alguma coisa, né? Então esse argumento talvez dizer assim, mas o Dr. Gabriel ele já tinha uma facilidade para isso, eu não tenho. Ok, talvez seja o que você precisa para procurar as parcerias certas, na verdade. Exato. Busque em outros as tuas deficiências, né? Faça associações e busque bons profissionais nas áreas onde tu não tem braço ou não tem capacidade, né? Que assim, a gente não consegue ser bom em tudo, né? Claro, e entra também naquilo que você falou do tempo. É um recurso escasso, limitado. O exercício do propósito do médico e do profissional da saúde, de uma maneira geral, é cuidar. E quando você decide não atender, como você falou, é uma pessoa que tem uma necessidade e que você está deixando de atendê-la, de solucionar a necessidade dela. Então, é um desafio.
E quando você bota tudo isso na mesa, precisa ter e construir essas parcerias, que eu vejo como outro atributo importantíssimo, e eu reforço isso aqui, quando a gente olha a tua história, de como você conseguiu construir parcerias, como você conseguiu trazer pessoas de forma direta ou indireta, porque quantas vezes você já citou aqui o seu sogro, citou sua esposa, citou parceiros, às vezes concorrentes, inclusive, né? Um conceito que é tão moderno de competição, né? Onde a gente compete e coopera ao mesmo tempo, e você trouxe de maneira empírica para essa capacidade de construir parcerias. Então, talvez esse seja um ponto de muito destaque quando a gente olha a tua jornada, né? E aí, me parece que foi algo também muito intuitivo, né? Não foi algo que você construiu racionalmente, poxa, eu preciso fazer networking, como as pessoas falam, muitas vezes, pensando em construção de negócios. Se colocam em posição. Para você parece que é algo natural, ou não? Ou foi algo planejado também? Não, foi natural. Foi natural. Até a minha esposa, ela frequenta mais ambientes assim para criar relacionamento. Eu até falo para ela, cara, eu não consigo. Eu acho que se vai acontecer, vai ser algo natural, que eu vou estar ali, conheci a pessoa, passei por um momento de faculdade com ela, como foi com alguns dos sócios que estão comigo. Ali criou um vínculo de amizade, um vínculo de confiança, e a partir dali eu chamo essa pessoa para estar junto, sabe? Assim, mas, lógico, frequentar ambientes que estimulam o network também é importante, mas são características. Tem pessoas que se propõem a isso, eu acho que é legal. Eu acabei que nas parcerias que eu construí foram realmente que foram relações construídas ao longo da vida mesmo, sem um ambiente propósito específico. E veja como as coisas corroboram, os fatos corroboram aquilo que você está falando, né? Você falou de competências complementares, e você está falando que a sua esposa, que talvez é a parceria maior que a gente escolheu para a vida, né? Ela tem essa competência que não é talvez aquilo que você tem, né? E assim, a gente está se encaminhando aqui, né, para o final, porque voou o tempo. Né? Assim, hoje foi. Eu queria fazer aqui um relato que, se a gente pensar, né, eu sou professor, né, então, se a gente pensar na estruturação de um curso, de um MBA, de uma pós-graduação para gestores, e não só da área da saúde, tá? Assim, toda a experiência, eu estou mais de 20 anos lidando, eu tenho um prazer de ter como cliente as pessoas que eu sou fã, né, que é um empreendedor. Se a gente pensar nas competências que vai se ensinar no MBA para um empreendedor, todas foram colocadas aí na sua jornada, de maneira empírica. Você foi fazendo, foi dando certo, mas se você lá desde o começo, né, desde o comportamento empreendedor, de entender, de dizer não, olha, parece uma oportunidade, mas não é, e depois sim, agora é, certo? De pedir o aconselhamento, das parcerias, dessa questão da cooperação, certo? Da visão, certo? Da gestão baseada em dados, da divisão do tempo. Se a gente for empilhando isso, né, é uma história realmente de num pouco tempo, certo? Onde todas essas competências, eu acho que eu vou ouvir novamente aqui, porque assim, a gente conversa muito com empreendedores todo dia, dá muito treinamento, fazemos consultoria todos os dias, e a maneira como você foi empilhando competências, essas atitudes, é uma jornada que agora dá para entender de maneira, né, como é que isso tudo está sendo construído. O iceberg, tá? né, Silvio? A pontinha do iceberg lá para fora, que é o sucesso. A gente vê o sucesso, né, as clínicas, né, a ponta do iceberg, mas essa estrutura toda que, de maneira empírica, né, e estudando, pesquisando, você construiu. Acho assim, eu definiria essa conversa como um MBA aí em empreendedorismo na área da saúde, né? Bacana, foram muitos aprendizados para mim. Demais. Legal. A gente, como o Silvio falou, está se encaminhando para o final, Gabriel, e eu queria te pedir aquilo que a gente pede para todos os nossos convidados. Alguma dica, e eu sei que você já deu algumas muito valiosas aí, com relação à gestão do tempo, né? Que é um recurso tão escasso na nossa vida pessoal. E você trouxe o exemplo com as suas filhas e amiga da sua mãe. E no aspecto profissional também, dividindo-se entre empresário, entre médico. Tem alguma sugestão, alguma dica que você diria assim, acho que esse ponto ou aquele ponto ali seriam interessantes e poderia compartilhar com o pessoal que está assistindo e ouvindo a gente?
Então, gestão do tempo. Eu acho que a gente já acabou falando sobre isso. Sim. Eu acho que é reservar um tempo específico para aquilo, falando no profissional da saúde, associado ao empreendedor. O empreendedor também na área da saúde. Se ele atribui essas duas tarefas, né? Então, ele saber dividir isso, não deixar o lado empreendedor só para a sobra de tempo. Então, isso é importante, porque às vezes acaba acontecendo isso. Falando um pouquinho naquela questão do negócio não cresceu, então, às vezes o negócio é feito para ficar daquele tamanho, né? Então, às vezes a gente monta um negócio para ele ser o meu meio de adquirir dinheiro ou de adquirir... Ser o meu empregador. O meu empregador. Existem negócios que nascem assim. Existem outros que nascem pensando um pouco maior. E, às vezes, a falta de planejamento faz com que esses maiores não se planejem para alguns anos para frente. Que aí a estrutura acaba ficando depreciada. Então, uma estrutura que era muito, muito legal, que funcionou durante muito tempo, acabou não investindo em novas tecnologias, não investiu numa renovação do corpo clínico e acabou um serviço que era grande ficando depreciado, né? Mas eu fugi um pouco da pergunta, que era o tempo. A gestão do tempo, e aí acho que ter boas pessoas. A gente já falou, né? Acho que ter boas pessoas, porque um braço só produz como um braço só. Se eu tenho uma capacidade de formar pessoas, né? Dar capacidade e alçadas para essas pessoas, o meu tempo... a minha capacidade de atuação aumenta e vai acabar me sobrando um pouco mais de tempo porque eu vou deixar de fazer coisas que outras pessoas podem fazer, né? Então, eu acho que é isso. É gastar tempo pensando em como estruturar melhor o negócio. Eu acho que esse seria a minha dica aí para quem tá começando nessa área. E acho que o tempo não é para quem está começando, acho que o tempo é mais para quem já tá sofrendo. Para quem está começando, eu acho que é saber o seguinte, saber que boa parte dos negócios vão à falência e fecham no primeiro ano. Esse dado é expressivo no Brasil, né? 20% mais ou menos dos negócios fecham no primeiro ano, 65% fecham até o quinto ano. Né? Só 35 sobrevivem de cada 100. No setor de saúde é um pouco melhor. A gente tem um cenário maior, mais que a metade, um pouco mais da metade, sobrevive depois de 5 anos. Né? Então, estar preparado para esse começo, que é um começo que vai ser difícil, e começar pequeno. Sabe? Começar desde o começo, controlando custos, né? Estruturando a equipe, aprendendo a desenvolver a equipe, sabe? E ficar sempre cuidando dos números da empresa. Então, analisa por que tu não cresceu de um ano para o outro, analisa por que o teu custo subiu e tu não cresceu, sabe? Então, eu diria para quem está começando, ter esse cuidado. Começar pequeno, começar devagar, não adianta algo meteórico, lançar o foguete e o foguete cair, né? Então, lança devagar, bem planejado e vai dando segmento, sustentação, para que o crescimento seja um crescimento sustentável e ao longo do tempo, formando boas pessoas, tu não vai ficar engolido, a operação não vai te engolir, o trabalho médico não vai te engolir, isso é um pouco mais difícil, eu estou falando, mas às vezes eu sou engolido. Mas que show, doutor Gabriel, muito obrigado pela sua participação, para a gente foi um prazer aqui, muita coisa bacana para a gente ir desdobrando, pensando a respeito, saímos daqui com insights muito positivos, de muita coisa que a gente trata no nosso dia a dia e que a gente tem um case de sucesso aqui para apresentar e mostrar, olha, a gente está falando e olha esse exemplo aqui e olha o que é que aconteceu. Né? Muito obrigado pela sua participação, por compartilhar aqui com a gente, por poder estar aqui hoje com a gente, dedicando esse tempo também para trocar um pouquinho dessas figurinhas que a gente trocou hoje. Joia, eu agradeço também muito o convite de vocês, acho extremamente importante e valioso, né? A gente está dividindo conhecimento, isso vai ajudar outras pessoas, e acho que é o ponto fundamental aí para que a gente tenha bons serviços, né? Serviços sustentáveis, né? E profissionais e empresários bem-sucedidos aqui na cidade.
Bacana, bacana. Beleza? Muito obrigado, doutor Gabriel. Muito obrigado, Silvio, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que nos assistiu e nos ouviu. Nos encontramos na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Valeu. Doutor.